Você sabe o que é o apoio e por que um cantor deve saber fazer ele? Fica nesse vídeo que você vai aprender. Eu sou a Yolanda de Paulo e junto com a Bárbara Magalhães a gente forma o Cantoria. O Cantoria é um curso de canto online e ele te ensina a cantar do zero, sem complicações. A gente também posta conteúdo sempre no nosso Instagram, no TikTok, a gente tem o nosso podcast e, claro, os vídeos aqui do nosso canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no like, ativa o sininho, faz um comentário de que tipo de conteúdo você quer ver aqui no nosso canal e, claro, manda para um amigo ou para uma amiga que você acha que vai gostar. Vamos sem enrolação. O que é o apoio? Se você gosta de canto, você já deve ter ouvido falar nessa palavra por aí, nem se for uma vez ou outra, ou dentro de um conteúdo ou outro. O apoio, pessoal, ele vai servir, é uma ferramenta para a gente ajudar o nosso controle vocal. Se você tá começando nesse vídeo assim, do nada, caiu aqui de paraquedas, vale dizer que a gente tem outros vídeos explicando um pouco das bases da voz cantada e também uma primeira parte que fala sobre respiração. E para você entender apoio, você precisa entender o que é a respiração no canto e por que é tão diferente de respirar para falar. Então eu aconselho vocês irem nos vídeos anteriores para já dar uma fuçadinha. Mas eu vou fazer um resumão. A gente sabe que para cantar a gente precisa respirar de forma diferente do que para falar. Isso porque, pessoal, a gente está usando os nossos músculos, o nosso corpo, de forma geral, em alta performance. E principalmente a nossa musculatura intrínseca da laringe, né? A gente está usando de uma forma que a gente não usa mais em nenhum outro jeito, falando, enfim. Então, no canto, a gente precisa conseguir controlar e treinar essas musculaturas que são responsáveis pela formação da minha voz. A primeira base da voz cantada é a respiração, não tem como fugir disso. Parece óbvio, mas sem o ar a gente não tem voz. É ele que é responsável pela formação do som da nossa voz. E é também, em algumas etapas de como a gente controla o nosso ar, é que a gente vai desenvolvendo melhor a nossa técnica vocal. Ou seja, existem várias ferramentas que incluem o controle do ar no canto, que vão ajudar eu cantar melhor. E não, gente, não é só pegar muito ar e já era. Ah, eu não tenho fôlego. Não é só sobre isso. O entrar bastante ar no corpo é uma das diversas coisas que a gente tem que ter de controle sobre esse assunto. E hoje nós vamos dar ênfase ao apoio, que é uma das ferramentas que a gente usa nesse controle de ar. Como a nossa ideia aqui no Cantoria é facilitar a sua vida, então, eu gosto de facilitar mesmo, dizer de uma forma bem simples para vocês entenderem e conseguirem aplicar. O apoio, falando de forma simples, nada mais é do que uma contração abdominal, na região abdominal. De novo, o apoio nada mais é então do que uma contração dos músculos da região abdominal. Como assim? Tipo, vou fazer força? É quase isso. E é aí que a gente vai aprofundar. Você já deve saber que a gente tem que ativar a musculatura do diafragma para aumentar a nossa capacidade pulmonar. Mas isso é só a primeira etapa do que a gente precisa para controlar o ar da nossa voz e principalmente o fluxo desse ar. O que significa isso? É qual quantidade, com que força esse ar vai passar pelas minhas pregas vocais e depois, obviamente, ressoar aqui nas minhas cavidades. Então, eu posso às vezes pegar muito ar, mas não tá conseguindo controlar como esse ar está sendo, digamos assim, dissolvido nas notas. O apoio, ele vai entrar nessa parte de fluxo, de força, de qual é a força, qual que é a quantidade de ar que sobe para as minhas pregas vocais. Não tem mais a ver com o ar que eu peguei, que eu puxei para dentro, e nem com o armazenamento dele, nem com a ativação do diafragma, nada disso. Ele vai ter a ver já com a etapa de expulsão do ar, né, para a formação da minha voz, né? Ou seja, quando o ar ele vai subir, né, do pulmão para as pregas vocais e formar o som da minha voz. E para isso entra o apoio. O apoio, como eu disse, como ele é uma contração, ele vai influenciar na força de como esse ar vai subir até elas. Existem muitas linhas do canto e muitas formas de você aprender a apoiar. Eu gosto de dizer que o apoio ele tem que ser uma contração
que não vai virar uma força excessiva ou até mesmo uma contração tão grande que faz o efeito contrário do que deveria fazer, que seria me ajudar a que esse fluxo do ar fique mais constante, mais forte, mais uniforme. E não ao contrário, reter, segurar o ar, tensionar. Então, para isso, eu vou passar 3 opções de contrações no abdômen que vocês podem testar como apoio enquanto vocês estiverem emitindo um som. Vou dar um exemplo prático. Eu tô cantando uma música, por exemplo, Somewhere Over the Rainbow. Eu tô assim, ó, somewhere, somewhere. Eu não tô... Parece que não tem força, eu sinto que meu ar acaba, não tá chegando na nota. Eu posso utilizar a ferramenta do apoio para me ajudar. Eu respiro e aí eu vou apoiar na nota, principalmente na nota mais aguda. Somewhere. Essa contração, ela me ajuda a sustentar e dar mais força para essa nota que eu tô fazendo. Isso é um exemplo de vários que a gente pode utilizar na música. O ideal, pessoal, é que a gente esteja apoiando a maior parte do tempo, porque o apoio, ele dá uma maior uniformidade no fluxo do meu ar. Quando eu faço essa contração, justamente por ter ar no meu pulmão, né, e por estar acionado ali o diafragma, essa contração, ela vai ter uma influência sobre esse ar, em como ele vai subir. Então, se eu te conseguir cantar uma música a maior parte de tempo com apoio acionado, eu vou ter uma voz mais constante. Mas o apoio também, ele tem diferentes forças, diferentes dinâmicas dependendo da canção. Por exemplo, igual eu mostrei agora na música pra vocês, Somewhere Over the Rainbow, foi um exemplo de um salto, né? Isso me ajudou a fazer a nota mais aguda e sustentar ela com mais firmeza. Mas isso pode ser para sustentar notas, às vezes, não tão agudas, simplesmente por mais tempo. Isso pode ajudar, às vezes, até voltar para um registro ou para o outro. Enfim, pode ser usado em várias maneiras. O ideal é que a gente passe a maior parte do tempo da canção estando com essa musculatura ativada. E aí agora eu vou passar 3 opções para você treinar aí de contrações e depois testar em alguma canção e ver se alguma dessas contrações funciona para você, te ajuda, né? Dá uma sensação de suporte, de apoio, porque essa é a ideia. O primeiro apoio que a gente vai testar é uma contração abdominal para dentro. Você vai fazer uma força como se estivesse encolhendo a barriga. Você vai inspirar, ativando o diafragma intercostal, fazer a contração e soltar em S. Igual eu tô fazendo aí no vídeo. O segundo também é uma contração, só que agora para fora. Você também vai inspirar, ativando o diafragma intercostal e fazer a força contrária, empurrando o seu dedo para frente e vai soltar em S, tentando manter. O terceiro é um apoio para baixo. Você vai inspirar e vai fazer uma força que é bem parecida, pessoal. Na verdade, mais ou menos parecida com a força de fazer cocô. Não é tanta força assim, mas você vai inspirar, fazer a forcinha lá para baixo, tentar manter e soltar em S, até onde você conseguir. A ideia é que você consiga manter a contração enquanto você tá soltando em som de S, tá? Por mais tempo possível. O que você pode sentir? Conforme vai acabando o ar, o apoio também quer sair. A gente não consegue sustentar até o final. Isso porque você não tá acostumado. Então, você vai treinar para melhorar este tempo, tá? Essa é a ideia. E aí, gente, é um músculo. E como tudo no canto, é treino. Depois que você testar esses 3, você vai sentir qual que é o apoio que você sentiu mais facilidade em fazer. E aí, você vai aplicar isso na música. Como? Igual eu falei pra vocês, pega um trecho, tá? Um trecho, ou que tem uma sustentação, ou que precise de um ataque, ou que precise de que tenha um salto maior, né? E você vai acionar o apoio na hora de fazer aquela nota, na hora de fazer aquela frase. Vai fazer sem, vai fazer com, vai comparar sensações. No começo, pode ser um pouco estranho, porque não é muito intuitivo a princípio pensar nisso. Mas se você parar para pensar bem, o apoio, ele é algo que o nosso corpo faz muitas vezes. Por exemplo, quando eu vou chamar alguém, eu faço, ô mãe,
existe uma movimentação ali da musculatura ali da região do abdômen que me ajuda a ter essa força, né, para empurrar o ar para cima. Então, não é intuitivo no canto, porque a gente não tá acostumado a fazer isso de forma consciente, mas é um movimento que o nosso corpo faz para ajudar o ar a sair, tá? Então, pessoal, esse é o treino. Eu acho um movimento mais adequado, que mais flui para mim, e vou treinando na música de forma consciente, aonde aqui eu posso usar o apoio. E assim como você fez as marcações da onde respirar na música, você também pode fazer as marcações para se lembrar de onde apoiar na música. O apoio, ele vai te ajudar muito, muito mesmo, a manter a sua voz mais consistente e vai te dar ainda mais consciência do que você está fazendo e controle. Se você gostou desse vídeo, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal, compartilha com algum amigo e amiga sua que pode gostar dessas dicas e a gente se vê no próximo vídeo.